natação, hidroginástica, fisioterapia, pilates, nutricionista, bistrô com lanches, lojas de suplementos e materiais esportivos. Isso mesmo, você não ouviu errado. Tudo isso em um lugar só. Aguarde em breve em Maravilha. Materialize seus sonhos na hora de pôr a mão na massa. Passe primeiro na Casa Forte Materiais de Construção. Linha completa de pisos, azulejos, material hidráulico e elétrico, areia, cimento e coberturas. Da fundação até a caixa d'água, tudo em materiais de construção você encontra na Casa Forte. Solicite orçamento sem compromisso. Casa Forte, Rede Construção, em Maravilha. Telefone 3664-0674. Querendo mudar o visual de sua casa? A nossa loja, a Loja do Porquinho, conta com toda a linha de móveis e eletrodomésticos nas linhas populares, sofisticadas ou tradicionais. Para facilitar, ainda pegamos o seu móvel usado na troca, como parte do pagamento no à vista. Ou a prazo, temos as melhores condições, com parcelas que cabem em seu bolso. Nossa loja em Maravilha, Tigrinhos e Bom Jesus do Oeste. E ainda, pague suas contas de água, luz, telefone e boletos bancários em qualquer loja da rede. A primavera chegou e com ela as temperaturas mais elevadas, o aroma da natureza e a beleza das flores. Para celebrar a estação mais colorida do ano, a Eco Jardim está repleta de novidades em flores desta estação. Vasos e plantas, pedras para jardim, pisantes, tudo para deixar seu ambiente ainda mais aconchegante. Eco Jardim, no centro de Maravilha. Telefone 3664-4257. Na hora de cuidar da saúde dos seus olhos, faça uma visita na Nova Ótica MH e garanta qualidade usando as maiores marcas do mercado, como Ray-Ban, Coach, Ana Hickman, Carolina Herrera e Carmin. Além disso, conte com auxílio na consulta com o oftalmologista de sua preferência. Nova Ótica MH, sempre ao seu lado. Nova Ótica MH, em frente ao Hospital São José. Telefone 3664-0280 ou então 98878-6406. 10 horas e 18 minutos, 10 e 18. Vamos com mais informações. E a Rádio Líder debate estudo realizado em Maravilha pelo Conselho Municipal de Trânsito. A análise observou o comportamento dos motoristas. A entrevista com Ederson Abi. Ok, obrigado, Gilmar. Estamos recebendo ao vivo aqui no estúdio da Rádio Líder, o estúdio panorâmico, neste momento, o capitão Altair Lisotti, que é o comandante da Polícia Militar aqui de Maravilha, e também o Dércio Menegassi, que é presidente do Conselho Municipal de Trânsito, CONSEG, que fez esse estudo aqui no município no mês de setembro, e vamos debater os números, o que foi constatado no nosso trânsito, que inclusive falamos aqui na Rádio Líder todos os dias, pedimos a conscientização. O município tem algumas situações ainda que precisa ajustar no trânsito e passa muito pelo comportamento das pessoas. Primeiramente, presidente, obrigado pela presença. Seja bem-vindo aqui no estúdio da Rádio Líder. Bom dia. Bom dia, Abi. Bom dia aos ouvintes e a equipe da Rádio Líder. Tá? É uma satisfação estar aqui, rever o estúdio bem confortável e apresentável. Obrigado. Bacana. Capitão, da mesma forma, o senhor já conhecia o nosso estúdio panorâmico, né? Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia a todos, Diábio, Daniel, Gilmar, enfim, em especial aqui o nosso colega Menegassi do CONSEG, né? Realmente é muito bom sempre participar e trazer alguma informação sobre o trânsito. E eu destaco aqui a importância do trabalho que o CONSEG fez, e a gente vai ouvir agora a apresentação, Abi, porque é uma demanda que a Polícia Militar tem trabalhado aí, o senhor sabe, 4, 5 anos já, né? E o trânsito só vem aumentando, vamos dizer assim, as ocorrências. Então, eu fico muito feliz, né, como comandante da Polícia Militar, pela essa iniciativa, e vamos ouvir então aí os dados. Muitas informações interessantes surgiram desse estudo, né, presidente? Certeza, a gente até discutiu lá no nosso conselho, e daí a gente, nessa Semana do Trânsito, achou a possibilidade de fazer esse projeto, então, um projeto piloto, né, que a gente vai tentar seguir ele depois. Então, realizar uma campanha, então, nas rotatórias, fazer uma análise e observação de algumas rotatórias da nossa cidade, tá? E como esse estudo foi feito na prática? Então, a gente convocou, né, os clubes de serviços, a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, para fazer, então,
em loco, né? A gente ficar nos locais de algumas rotatórias e observar qual é a conduta dos motoristas durante essa passagem ali na rota. Então, a gente teve vários números, várias, né, informações diferentes. Então, foi bem interessante e acredito que a gente tirou várias conclusões desse trabalho. E a gente dividiu as equipes, por exemplo, as autoridades ficavam em alguns pontos, né? E os nossos civis dos clubes de serviço ficavam em outros pontos. Então, deu para observar, nesse sentido, que aonde tinha autoridade, aonde que não tinha. Então, onde que era agente civil, a coisa era um pouquinho mais liberal, entendeu? O comportamento já mudava. Sim. E aonde que tinha as autoridades, né, que poder, então ali era um pouquinho mais inibido. Então, aí a gente teve essa visão da conclusão do nosso estudo. O que mais vocês constataram sobre o comportamento das pessoas, desses motoristas, presidente? Então, alguns, quando via a gente nas rotatórias, o pessoal ficava preocupado. O que estão fazendo? O que estão realizando, né? Então, até a gente estava presente também numa rotatória na Avenida Presidente Kennedy e a gente observava, né, que os motoristas ficavam atentos, mas e até uma senhora parou no momento e quando ela passou eu fiz a anotação, né, passava, nós tinha a contagem dos veículos que transitavam em cada rota, lá a gente fez uma planilha, né, a gente tem aqui, depois a gente vai apresentar. E ela chegou e parou e veio perguntar para a gente, o que vocês estão fazendo? Não, nós estamos aqui fazendo um estudo, ver qual é o comportamento dos veículos, né, dos condutores nas vias da cidade. Então, nesse sentido, não, fica tranquila que Ficou a gente... preocupado com uma possível multa, é isso? Certeza. Então, pelo menos, né, ela estava atenta no trânsito. Então, foi uma observação bem interessante para nós. E quais foram esses números, presidente, que o estudo acabou mostrando? Então, a gente realizou nosso estudo em 11 rotatórias da cidade, tá? Em vários pontos, na Avenida 7 de Setembro, Avenida Araucária, Avenida Sul Brasil, Avenida Presidente Kennedy. Então, esses números aí, até no final, a gente vai fazer uma conclusão, até o capitão até pode colocar também na nossa preocupação, que foi bastante elevado, né? Algumas infrações que houve, entende? Alguns itens que a gente colocou, tá? E posso passar, então, agora... Sim, já podemos observar os números. Nossos números, para fazer um pouquinho da análise, né? Então, o número de veículos transitados nessas ondas rotatórias foram 5.896 veículos. Pequenos, médios, moto, então, todos os tipos de veículos, né? Que transitavam nas vias, tá? Deixaram de sinalizar, foram 255, né? Para ver a direcional do seu sentido. E deixou de dar preferência na rotatória, 227. E não dar preferência ao pedestre, 115. Sem cinto de segurança, né? Um item aí que chamou bastante atenção nosso, 714. E uso do celular foram 68 veículos que transitaram durante esse período, que foi de 1 hora só, né? Então, o nosso trabalho de observação, né, foram de 1 hora durante essa nossa etapa aí de trabalho. Quer dizer, né, capitão, são também informações interessantes e demonstram um pouquinho da realidade do nosso trânsito, principalmente nesse centro da cidade. Exatamente, Abi. Eu sempre falo que a condução, vamos dizer assim, de qualquer veículo, ele tem muito da atenção e da percepção, né? Esses dois itens andam junto com o condutor. E o estudo que o Conseg fez, ele confirmou aquilo que eu acho que todo mundo percebe no trânsito, mas não necessariamente faz, né? Ou corrige. Então, os dados estão alinhados com a nossa preocupação de buscar sempre interferir no trânsito, no bom sentido, né? Intervir em situações específicas, seja de orientação, fiscalização e nas ocorrências. Então, a gente sempre trabalhou esse aspecto, né? Que o cidadão observasse, tomasse atenção às normas de circulação e conduta e percebesse, né? Sempre perceba o que acontece ao seu redor quando ele conduz, quando ele está dirigindo. De igual forma, o pedestre.
E o estudo deixou bem claro, né? O cinto é uma falta de atenção e de percepção. Muitos, provavelmente, quando eram as rotatórias em que estavam os civis, né, provavelmente sequer puxava o cinto. Se preocupavam, não né? tinha preocupação em que pese, certamente, estavam errados. Então, eles mantinham o erro, vamos dizer assim, a conduta errada. Mas a gente percebe que quando é uma autoridade policial, é o contrário. Então, quer dizer, o cidadão ele não é consciente, ele age porque existe uma possibilidade de ele ser, né, notificado, de ser autuado, dele ser abordado. Não deveria ser mediante esse tipo de percepção. Então, é essa conduta que o condutor ele tem que mudar, o comportamento do condutor tem que mudar nesse sentido. Ele tem que desenvolver a percepção que a segurança dele, do trânsito e da comunidade num todo está na capacidade de perceber o risco, né, da direção defensiva, e nesse contexto desenvolver a ação, a conduta adequada. E não somente quando tem uma autoridade ou uma operação, uma fiscalização ou uma orientação no trânsito. Porque disso a gente tem feito bastante, né, e o comportamento tem sido bem difícil de mudar, viu, Abby? As ocorrências com lesão e sem lesão têm aumentado, em que pese, né, nós tivemos no primeiro semestre que houve uma redução do fluxo de veículos, né, por causa, obviamente, da pandemia. Então, impactou também, vamos dizer assim, positivamente, no sentido de que reduziu os números. Uhum. Mas já ali em junho, julho em diante, quando começou a retornar as atividades, ainda não retornaram todas, né, à normalidade de uma forma geral, os índices já extrapolaram os do ano passado. Então, quer dizer, ano após ano, nós temos um trânsito não muito seguro. Nós estamos falando de acidentes com lesões, algumas, dificilmente a gente tem visto assim, lesões graves, né? Ano passado nós tivemos, inclusive, mortes no trânsito aqui em Maravilha. Esse ano, a gente tem, assim, uma estatística de lesões também corporais, como eu falei, não graves, mas lesões corporais, com danos nos veículos. Isso envolve todo um sistema, né, de saúde, muitas vezes de previdência, porque acaba, né, tendo os auxílios à saúde e tantas outras questões que envolvem, né, gastos, transtornos, processos. Então, quando a gente, né, quando a gente fala em acidente de trânsito, nós não estamos falando o acidente em si, nós temos que desenvolver uma percepção que existe toda uma cadeia de fatos e situações que se desdobram depois, desde o prejuízo das vítimas, o próprio Estado, o deslocamento da PM, de bombeiro, processos que depois se desdobram e ocorrem aí por um longo tempo. E isso é insegurança, seja ela jurídica, seja ela no trânsito. E é nesse sentido que a Polícia Militar sempre busca conscientizar o cidadão, e esse trabalho veio realmente fortalecer essa ideia, né? A próxima pergunta seria o que fazer de fato, como mudar isso, porque nós temos a conscientização, temos a orientação, né? As rotatórias ali existem realmente porque o trânsito precisa de um controle, mas as pessoas acabam não respeitando. Tem alguma coisa que possa ser feita assim para que esse número acabe baixando? Porque a preocupação do Conseg é realmente pela segurança, né? Vamos ver a possibilidade de nós criarmos um mecanismo, né? Mas, a princípio, a gente sempre está aí cobrando, né? A gente está fazendo essas campanhas, então vamos fazer, né, novamente, breve, uma nova campanha para ver como é que comportou durante esse período, né, em comparação aos dados de hoje. Então, a gente está aí alertando, né? A gente está aí cobrando, pedindo atenção dos nossos motoristas, que o transtorno sempre é complicado, né? Então, pedimos atenção nesse sentido aí. E que o mínimo que o motorista pode fazer quando entra no veículo é puxar o cinto, né? O motoqueiro, quando sobe na moto, botar o capacete. Então, são pequenas atitudes, né, que podem, assim, prevenir, né, no futuro grandes transtornos. Temos também, o capitão comentou a situação do comportamento, né? Muitas vezes aquele acidente que acaba mobilizando a guarnição, que é uma enroscada no estacionamento, que é um acidente bem mais leve, mas que as duas partes estão revoltadas, né? Estão ali no local
às vezes descontrolados, mas não é um dano material muito grande, mas mobiliza todo um sistema, né, capitão? O impacto, né, Abi, do acidente, ele sempre existe. A questão é a profundidade, vamos dizer assim, como esse impacto, quanto esse acidente ocorreu. Mas toda batida, vamos dizer assim, vulgarmente falando, toda batida que ocorre aí no centro, você pode perceber o ar, né, vamos dizer assim, de terror das pessoas, que ninguém espera. E quando isso acontece, as pessoas acabam, inclusive, se comportando e reagindo de forma errada, né? Ou porque ficam nervosas e um acidente que poderia ser evitado ou reduzido, os danos acabam sendo até, às vezes, né, aumentados porque procedeu com o veículo de forma diferente, né? Tem pessoas que, às vezes, em vez de usar o freio do veículo, né, acabam usando até o acelerador, porque na hora ficam nervosas e acabam pisando, né, acabam acelerando, enfim. As pessoas, elas não estão preparadas e eu acho que os cursos de formação, eles também não têm essa responsabilidade de preparar de, né, dar uma conscientização maior de como reagir, quais são os impactos de um acidente, no momento do acidente, como reagir, como manter a calma. É fácil falar, né? Mas quando um cidadão sofre um acidente, você não faz, né, é uma experiência muito assim ruim para se passar e as reações são as mais diversas porque cada ser humano é um ser humano com comportamentos diferentes. Então, a tecla é a conscientização, mas também não adianta falar em conscientização se ela demonstrou que é difícil. E não é só no trânsito, nós temos tantos outros exemplos que nós podemos levar no campo da conscientização e talvez a situação até econômica, política e cultural do nosso país deixe bem claro que nós não somos necessariamente, talvez, um povo muito consciente. E nós precisamos evoluir nesse sentido. E nesse sentido também, né, a gente está dando uma atenção na fiscalização. Então, eu tenho falado e eu vou ratificar, a gente está agindo com a fiscalização mais rígida. Tá? Então, nós vamos ter toda semana atividades aleatórias, em locais diferentes, com foco também na orientação, mas vai ser fiscalizado, constatado a infração, vai ser autuado, tá? E eu até trago um exemplo, e coincidentemente não, na semana passada o Cleiton, né, estava passando na rua, estava fazendo a caminhada dele, né? E nós estávamos numa operação ali. Até ele parou e a gente fez uma matéria, acho que deve ter rodado ali, né? Naquele dia ali deu 45 minutos, né? Foram 53 autuações. Nós estávamos ali em 10 policiais, né? Uma barreira, 53 minutos, 45 minutos, 53 autuações, 4 veículos recolhidos e ainda um por embriaguez. De tarde, 4h30, 5 horas, né? Uma quinta-feira, se não me engano, não estou lembrado. Então, quer dizer, 1 hora ali deu para perceber o que eles constataram de irregularidades. Na prática, efetivamente, fiscalizando, 45 minutos. Nós já constatamos. Mostra muito do nosso trânsito. Então, é o perfil do nosso trânsito maravilha. Mas nós temos que agradecer pela característica, por ser centro, por ser cidade. Não tem alta velocidade, os acidentes eles são mais com danos materiais, quando envolvem motocicletas, então nós temos danos, né, às vezes até com lesões mais graves, né, no condutor. Mas o que nos preocupa é quando esse cidadão sai também de Maravilha. Quando ele pega a BR, se ele continuar com esse descuido, essa falta de atenção, desrespeito às normas, o acidente não vai ser leve, né? Normalmente os acidentes nas BR são fatais, né? Então a gente tende a levar esse comportamento displicente, desatencioso, deseducado para onde você vai com o teu veículo, né? Então, por isso que a prática, a consciência, a rotina, né, ela só se constrói com bons hábitos. E é nesse sentido que, desde manhã, quando eu saio para ir para o trabalho, pego o meu veículo, eu tenho que pensar em realizar bons hábitos para que esses hábitos se tornem uma rotina, né? Assim, aí, a primeira coisa que eu faço quando no carro, eu puxo o cinto, olho a sinalização, tá, olho os retrovisores. Isso tem que ser rotina, mas uma rotina você não adquire ela pura e simples, né? Você tem que fazer repetição, né? Pela repetição correta e consciente, né?
Para a gente fechar, então, Menegas, fica esse alerta, né, ao nosso trânsito aqui de Maravilha pelo Conseg. Certeza, a gente está preocupado também, né? Então vamos, juntamente com o capitão, a gente tem uma ligação, né? E a gente conversa seguidamente. E a preocupação nossa também no Conseg, nessa bandeira de trânsito, é nós lutarmos para buscar, né, mais efetivos para a nossa incorporação de Maravilha. Então, é uma bandeira do Conseg, né? A gente vai fazer esse trabalho, vai junto às autoridades buscar, então, para que possamos ter mais policiais em nossa cidade, para estar aí alertando, observando, né, orientando o nosso condutor, tá? Então, fazer esse trabalho preventivo antes também, né? Então, que é importante, tá? Bacana. Menegas, obrigado pela presença hoje aqui no estúdio da Rádio Líder. Obrigado e agradecer a todos que participaram dessa nossa atividade aí, tá? Bacana. Capitão, também da mesma forma, obrigado pela presença hoje aqui. Obrigado, Abe, obrigado aí pelo espaço. Também o Menegas, né, representando o Conseg. A Polícia Militar agradece o trabalho de vocês, manda um abraço aí para todos os participantes. Certeza. E somos parceiros, realmente é um momento de reivindicação agora e esperamos que para o ano que vem nós tenhamos mais policiais para continuar fazendo o trabalho aí e as parcerias que nós estamos fazendo até então. Obrigado, forte abraço a todos. Bacana. Recebemos ao vivo aqui no estúdio panorâmico da Rádio Líder hoje, Dércio Menegas, que é o presidente do Conselho Comunitário de Trânsito, o Conseg, e também o capitão Altair Lisotti, que é o comandante da Polícia Militar aqui de Maravilha. Essa entrevista você pode acessar em vídeo nas nossas páginas na internet. Gilmar. Obrigado, Abi. 10 horas e 37 minutos, 28 graus a temperatura.